tarde, caros ouvintes da Rádio Gazeta FM. É com muita alegria que hoje nós retornamos, né, Selminha, o nosso programa Ter Saúde. Desses último mês, né, tivemos algumas imprevistos e intercorrências com a agenda de atendimentos e que a gente não pôde estar aqui presente assiduamente, mas estamos voltando hoje com o nosso programa para fazer a nossa programação da Gazeta ainda mais especial, né, Selminha? Isso mesmo, doutor Rafael. O nosso programa está de volta com muita garra, com muito gás, e vamos falar hoje um tema muito legal e que todas as terças-feiras, ouvinte, o nosso programa aqui, Ter Saúde, doutor Rafael está sempre aqui ao vivo no nosso programa, então vamos sempre estar aqui ligadinho na Rádio Gazeta. Então você, ouvinte, que queira mandar alguma pergunta, alguma dúvida para o doutor Rafael, o zap da Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Então, doutor Rafael, vamos hoje falar sobre o colesterol. Então, me diga aí o que é colesterol, doutor Rafael. Perfeito, Selminha. Um tema muito importante, né? Porque é muito popular da gente ouvir falar sobre essa temática e às vezes ele tem muita coisa boa pra gente dizer, tá certo? Às vezes a nossa concepção e as pessoas acham, todo mundo pensa que o colesterol é algo ruim. Todo mundo pensa isso, né? Sim. O colesterol é algo ruim. Mas na verdade o colesterol ele é importante para o nosso corpo. O que é ruim é o excesso do colesterol ruim. Isso que a gente tem que deixar claro. Por quê? Porque o colesterol ele nada mais nada menos é do que uma série de lipídios, ou seja, lipídios é gordura, que vão compor algumas determinadas estruturas do nosso corpo. Então, por exemplo, o que é que compõe tudo que tem no nosso corpo? A célula. E a célula, ela precisa ser revestida por um envoltório que precisa ter gordura. Então, a gente precisa ter isso, tá certo? Então, o colesterol para o nosso corpo, ele é algo que necessita para funcionar. Agora, o excesso do colesterol ruim, ele é danoso. Porque como ele é gordura, ele pode comprometer os nossos vasos sanguíneos, principalmente, e isso vai estar causando problemas cérebro-cardiovasculares. Então, infarto, AVC, trombose, doença arterial obstrutiva. Então, o excesso de colesterol ruim está associado ao danoso. Mas o colesterol, resumindo, né, é uma série de gorduras que fazem parte do nosso processo de funcionamento normal, mas que o excesso desse colesterol de uma forma ruim vai ser prejudicial para o nosso corpo. E quais são os tipos de colesterol? Olha que beleza, aí já foi bom você falar. Porque a gente tem os colesteróis que a gente vai falar da seguinte forma. Vamos dividir didaticamente entre o bom e o ruim, tá certo? O colesterol bom, ele, pra gente entender, é como se ele tivesse uma ação contrária ao que faz o ruim. O colesterol bom, ele se chama HDL, que é aquele colesterol que tem altas cadeias de densidade. Então, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é pegar toda aquela gordura que está no nosso corpo e levar para o estoque do fígado, tá certo? Então, a função dele é tirar dos locais onde pode entupir. Então é como se ele fizesse todo o recolhimento de gordura que está circulando no nosso corpo. Já o colesterol ruim, que é o LDL, ele é uma cadeia baixa, então ele tem uma baixa densidade. Então ele faz o contrário, ele leva do fígado para o corpo. Então ele está levando para a periferia do nosso corpo. Por que a gente diz que ele é ruim? Quando ele está em excesso. Então o excesso de LDL faz com que você tire do seu fígado muito colesterol e você vai levar o colesterol para o corpo e isso pode entupir aquelas determinadas veias ou artérias, tá certo? Fazendo um processo de aterosclerose. Mas aí o que é que acontece? É o excesso. Então quando você tem muito. Então didaticamente a gente classifica esses dois tipos. O colesterol bom, que tem a função de trazer de volta para aquele colesterol que está na parte do nosso corpo, e o colesterol ruim, que é aquele que está indo ou ficando nos nossos vasos sanguíneos.
Então, essa é a nossa divisão didática que a gente usa para poder dizer LDL ruim, HDL bom. Olha que legal. É bom fazer essa diferença, né? Para Exato. todos ficarem... Para a gente esclarecer, né, Céu? Isso. Então, quais são os sintomas do colesterol alto? Olha, a gente pode dizer uma coisa que é muito importante. A grande maioria das vezes, a doença do colesterol, que a gente tem, que é a doença aterosclerótica, tá certo? Ela vai ser diagnosticada a partir de exames laboratoriais, tá certo? Ela não vai apresentar sintomas de forma inicial, a não ser que você já tenha um grau avançado. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender que o excesso de colesterol se chama dislipidemia. Dislipidemia é a doença que significa dizer popularmente como colesterol alto, tá certo? É quando você está tendo uma alteração no metabolismo do lipídio no nosso corpo. Então, a pessoa que é portadora de dislipidemia, ela vai ter uma deposição aumentada dos colesteróis nos vasos sanguíneos. Então, esses vasos é os vasos que fazem o coração, é os vasos que vão para o cérebro, é os vasos que estão na perna. Então, muitas vezes, se a pessoa não fizer um exame de sangue, nós não vamos ter como descobrir de forma precoce, a não ser que a pessoa tenha aquela doença há anos e aí rompeu. Então, o rompimento é que vai começar a causar as coisas. Então, por exemplo, rompimentos de forma aguda, o coração e o cérebro. AVC no cérebro e infarto no coração. Então já é uma complicação muito grave. A pessoa já descobre quando já está tendo, tá certo? Agora assim, o das pernas, que é a doença aterosclerótica obstrutiva, ele pode dar sinais e sintomas. São as dores? Dores na perna é um deles. Então geralmente assim, a pessoa está caminhando e quando ela começa a caminhar, ela começa a sentir um quadro de dor. Então passa a mancar. Quando ela fica parada, a dor passa. Então, isso é um sinal que a gente tem que observar. Outra coisa, você vai palpar o pulso da perna e vai ver que o pulso está reduzido, ou o pulso não tem. Então, não está chegando sangue. Se não está chegando, é porque está tendo alguma coisa tapando o fluxo de sangue. Então, está estranho, tá certo? Então, o que é que acontece? Essa dá sinais e sintomas. A mesma coisa o coração. O coração vai dando sinal que uma dorzinha no peito ali, você ficou beleza. Uma dorzinha no peito, não ligou. Aí quando vem um infarto de vez. Então a gente tem que ficar atento a isso, mas a gente tem que ficar atento mais ainda aos exames de rotina. Porque quando a gente fala sobre colesterol, é recomendado que toda pessoa ela realize periodicamente esses exames para que a gente possa ver, principalmente quando essa pessoa já tem mais de 40 anos. Que é quando a gente já começa a falar sobre risco cardiovascular, que é o risco da pessoa apresentar um episódio, seja ele um infarto ou um AVC, em 10 anos a partir daquela data que a gente está calculando. Então a importância da gente fazer a dosagem do perfil lipídico, que são o exame simples sanguíneo do colesterol, é importante justamente para a gente ver se essa pessoa é portadora de colesterol alto, de dislipidemia, para que a gente possa tratar. E aí eu costumo dizer que é muito comum as pessoas às vezes começarem um remédio do colesterol e suspender, o que é um erro. Uma vez começado o exame do colesterol, se a pessoa não mudar os seus estilos de vida, que é reduzir o consumo de alimentos ricos em gordura, não começar a fazer atividade física, esse remédio ele deve ser companheiro a vida toda, tá certo? Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo tudo aquilo que eu estava fazendo de errado, que causou aquela dislipidemia, a pessoa vai continuar tendo. E se você deixa de usar o remédio, ele vai voltar a subir. Então é o remédio que controla. É o médico que tem que dar a suspensão, não o paciente. Né? Exato, porque é muito comum as pessoas falarem, eu usei 3 meses, usei 6 meses, e para. Aí quando você vê, tá lá altão. Então a pessoa tem que mudar também, tem que se ajudar no tratamento. Mas a melhor forma da gente descobrir não é pelos sinais e sintomas, porque aí já vai ser coisa grave. É fazendo os exames de rotina, mesmo sem sintomas. Entendeu? O mais fácil e o mais barato é a prevenção. A prevenção.
A prevenção. Então tem que ficar ligadinho mesmo com a saúde e fazer esse exame periodicamente todo ano. Verdade. Uma vez no ano, né? Exatamente. Pelo menos a gente fala assim, uma vez por ano. Tem hora que a gente vacila, viu, doutor? E quais são os níveis de risco de colesterol bem elevado? Pronto, vamos lá falar. Olha, quando a gente fala do assim... HDL, né? Isso. Vamos começar falando primeiro do LDL, que é o ruim, tá certo? Sei. Quando a gente fala assim os níveis vai variar de pessoa a pessoa. Sei. Porque assim, para a gente saber se aquele colesterol ele tá alto ou baixo, cada pessoa tem um valor de referência que é aquilo que se chama de risco cardiovascular. Então, por exemplo, idade conta muito. Então, pessoas mais velhas têm um risco maior de ter a doença, tá certo? Outro ponto, tabagismo. Então, a pessoa que fuma tem um risco aumentado de ter lesão. Então, é maior o risco. Outra coisa importante, o valor do colesterol muito alto. A pessoa tem hipertensão e essa hipertensão não está tratada. Então, tudo isso aumenta. A gente pega esses dados, coloca em uma calculadora de risco, que é um aplicativo que vai dizer para a gente, e esse risco, essa pessoa ela pode ter 4 tipos. Ou ela pode ser baixo risco, ou ela pode ser risco intermediário, que é o mediano, ou ela pode ser alto risco, ou ela pode ser muito alto risco, tá certo? E isso vai ser importante para dizer algumas coisas, que é o que? Muito alto risco, geralmente é a pessoa que já teve um infarto ou um AVC. Então, quem já teve é muito alto risco. Então, o LDL dessa pessoa, que é o colesterol, ele tem que ficar menor que 50. É o valor que a gente tem que deixar de base, tá certo? Então a gente tem que orientar a alimentação, orientar a atividade física e prescrever medicação para deixar esse colesterol menor que 50, tá certo? Aquela pessoa que é alto risco, geralmente é uma pessoa que é diabética. Quem tem diabetes, a grande maioria é alto risco. O diabético é delicado, né? Delicado, tá entendendo? Mexe muito. Então, é alto risco. Então, o colesterol do paciente diabético, ele tem que ser sempre, assim que a gente conseguir, menor que 70. Então, é a meta. É a meta para aquele paciente é deixar menor que 70. Por quê? Porque o diabetes compromete os vasos sanguíneos e eu não posso deixar colesterol ali, porque senão vai entupir e vai fazer infarto. Entendeu? Então tem que ser menor que 70. O diabético tudo é mais lento, né? Tudo é mais lento, a cicatrização. E além disso, ele provoca uma inflamação crônica no corpo. E é a inflamação que faz surgir o infarto, o AVC, que a gente tem que ter esse cuidado. Verdade. Quando é risco intermediário, a meta do LDL é 100. Então, ficar menor que 100. E baixo risco, menor que 130. Então é por isso que o resultado do exame ele vai variar de acordo à pessoa, tá certo? Então muitas vezes a gente recebe assim como médico, algumas pessoas falam, ô doutor, eu mandei meu exame para tu olhar por fulano. O que não é recomendado. Por quê? Porque quando a gente olha um exame, não é simplesmente olhar aquele valor que está ali no papel. É a gente fazer algumas perguntas para a pessoa, para saber se ela está usando o remédio de forma adequada. É saber quais são o estilo de vida, para perguntar como é que está a alimentação. Então, a consulta com aquela pessoa é importante para a gente poder definir o tratamento. Então, assim, esses são os níveis do LDL. Agora, o HDL, que é o bom, a gente também tem que ter um nível para tornar bom. Veja que quando eu falei LDL, era ser tudo menor. Menor que 100, menor que 130, menor que 70 e menor que 50. Agora, HDL é o contrário, é maior. Então, eu não posso deixar ele baixo, eu tenho que deixar ele alto. Então, assim, nas mulheres, a gente tem que deixar esse HDL maior que 40, para ficar uma coisa legal. Nos homens, maior que 50, tá certo? Então, essa é a diferença. Aí eu pergunto para vocês assim, doutor Rafael, o LDL, que é o ruim, a gente tem um remédio para baixar. E eu tenho algum remédio para aumentar o HDL? Isso. Não tem. Não tem. Como é que a gente aumenta o HDL? Comendo comidas saudáveis e fazendo atividade física. Então é por isso que o tratamento não medicamentoso, que envolve atividade física regular, tá certo? E que envolve
a nossa alimentação saudável e balanceada deve fazer parte sempre do tratamento. Porque o nosso objetivo de deixar as pessoas é deixar um LDL baixo e um HDL alto, que é para proteger aquele coração. É para dar um equilíbrio, né? Dar um equilíbrio, exatamente. Então, essa é a nossa meta para deixar esse paciente realmente saudável e tratado. Quais são os alimentos para baixar o colesterol? Essa pergunta sua é boa, Selminha, eu só vou transformar ela. Eu vou botar bem assim, quais são os alimentos para se tornar um vilão para aumentar o colesterol? Vixe Maria. Tá certo? Porque aí fica melhor. Porque assim, para baixar, eu vou até falar um pouquinho assim, tá certo? Mas eu vou falar primeiro os que são vilões. Primeiro, que todo mundo sabe, gordura. Então, se a gente está falando de colesterol, estamos falando de oleaginosa. Então, é o óleo que a gente muitas vezes usa na comida para fritar. Então, quem puder evitar aquilo, não use. Porque aquilo ali só traz prejuízo. A própria carne que a gente já usa, ela por si só já tem uma gordura animal dentro dela. Então, não precisa você botar um óleo para botar a carne dentro do óleo para fazer aquilo. A própria carne vai desprendendo aquela gordura animal que vai fritando, se for o caso. Sim. Então vamos sempre preferir grelhar as nossas comidas, tá certo? Ou alimentos mais cozidos, porque realmente aqueles fritos são ricos de colesterol, tá certo? Segundo ponto, alimentos industrializados. Então todo alimento que a gente come de forma industrializada é rico em gordura trans. Biscoito recheado, biscoito Tudo normal, vira gordura. salgadinho, tá certo? Bebidas, que é refrigerante, suco de caixinha, tudo que vem da indústria, ele precisa ser mantido e ele vai ter gordura. Então tem gordura embutida, tá certo? Então isso aí é uma coisa que é um vilão pra gente ter, tá certo? Certo. Outro ponto que é importante a gente falar, grãos de uma forma geral, grãos que eu digo assim, oleaginosas, castanhas, tá certo? Então elas são ricas em gorduras. Agora, eu já costumo dizer assim, não é toda castanha que faz isso. Tem umas que são do bem. Sim. E é também a quantidade, tá certo? Porque assim, às vezes a pessoa senta ali comendo uma castanha de caju, a castanhinha normal, quando vê comer um pacotão todo. Não é a castanha que faz mal, é o excesso do consumo, entendeu? Então, aí a gente tem que ter esse cuidado. Tanto que quando o nutricionista prescreve uma dieta alimentar, ele coloca algumas coisas na dieta, mas coloca em poucas quantidades. Que é aquilo que o corpo precisa para manter funcionando. Então, esses três assim que a gente acabou de falar, eu diria que são vilões, tá certo? Pra gente ter. Aí a gente vai falar agora dos que podem contribuir, tá certo? Então, hoje em dia a gente se sabe que óleos naturais de peixe fazem muito bem para mexer com esse sistema. Então, principalmente o ômega 3, né? Então, o atum, o extrato do ômega 3, eles podem ser benéficos, tá certo? Então, é aquela questão, não é a quantidade, é o excesso. O O excesso. Mesmo sendo bom. Mesmo sendo bom, entendeu? Então, a gente precisa ter. Fibras são muito bons, alface, couve, tudo que é de folha, né, que a gente pode comer é excelente para o nosso corpo, tá certo? Então, assim, esses eu diria que são os melhores para ser auxiliares nesse tratamento. O jejum intermitente, né, que muita gente faz um jejum para achar que vai diminuir muita gordura. Ele pode abaixar o colesterol? Vamos nessa, ó. O jejum intermitente, ele é uma dieta que é prescrito, que é para você ficar um período maior sem se alimentar. Isso. Então você se alimenta e aí você fica uns longos períodos sem se alimentar. Isso a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, quando o nosso corpo fica sem se alimentar, ele por si só cria uma resposta que vai quebrar açúcar, porque o nosso corpo precisa de açúcar. O cérebro só funciona porque nosso corpo está tendo glicose. Se eu não estou consumindo glicose, ele vai quebrar, seja ele do fígado ou dos músculos, que é onde a gente armazena. Sim. Tá certo? Então, quando você faz um jejum intermitente, você vai botar o seu corpo para justamente quebrar a gordura que você tem no seu corpo. Então, é uma tentativa de você queimar
um gasto energético, um gasto calórico, porque você não está consumindo, que é a fonte, geralmente a origem principal. Nesse caso, o que é que acontece? Toda dieta ela precisa ser bem acompanhada com um profissional, principalmente o profissional da nutrição, tá certo? Para que a gente não possa fazer coisas erradas. E aí o que é que acontece? Muitas vezes, se você faz uma dieta dessa, você tem que ficar assumindo alguns riscos, que você vai ter maior taxa de indisposição, tá certo? Se você não tiver um bom controle emocional, você vai ter um estresse porque você não vai estar se alimentando. E isso às vezes pode tornar o seu corpo um estado inflamatório, que não necessariamente vai intervir direto na formação do colesterol, mas pode prejudicar para quem já tem a doença. Então a gente tem que ficar sempre sendo bem acompanhado. Nunca se faz nada por conta própria. Nada por conta própria. E aí o que é que acontece? A gente precisa sempre estar conversando com esse profissional da nutrição, que vai estar ali, né, orientando de uma forma adequada, a depender da realidade de cada pessoa, se é melhor fazer pausas, e aí vai ser prescrito aquilo de calorias que a pessoa precisa, ou fazer intervalos menores, mas porções menores. Então é muito variável. Então a interferência direta, depende muito da pessoa que está fazendo para a gente poder intervir. Certo. E o sal? O sal é ruim para o colesterol? Sal é ruim basicamente para tudo, viu, Selminha? Então, assim, eu não vou dizer assim que o sal é ruim, porque entra naquela mesma coisa que eu falei, é o excesso do sal. Do sal. Então, o ideal é que a gente consuma diariamente, tá certo? Aproximadamente 2 a 5 gramas de sal, o que seria equivalente a uma tampinha de pasta de dente. Poxa. Não é? Então, você pega uma tampa de pasta de dente no dia. Só que aí entra um problema, que é o quê? Você mensura isso, por exemplo, vou fritar um ovo, aí você pinga ali o sal. Vou fazer uma carne, você bota o sal. Só que de manhã você comeu creme crack, que já tem sal, você não mediu aquilo ali, então é o excesso. O sal é danoso principalmente porque ele é um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. Que a hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco para o desenvolvimento de alterações de infarto, de AVC. Então é tudo um ciclo que está muito casada. Então assim, reduzir o sal da dieta sempre é necessário para poder você prevenir a hipertensão, ou se você já foi hipertenso, não ter um agravamento, uma descompensação da hipertensão, tá certo? E você manter seu tratamento adequado. E beber água ajuda, né, a diminuir o colesterol? Olha, beber água ajuda uma série de funções no nosso corpo, mas não necessariamente ele vai atuar direto reduzindo o colesterol, tá certo? Assim, óbvio que o corpo hidratado, ele favorece uma série de coisas no nosso corpo, né? Então vai manter o seu corpo hidratado, vai manter as células sadias, vai manter seu corpo funcionando de forma adequada, mas por si só ele não vai baixar o colesterol. Porque senão a gente ia fazer o tratamento para todo mundo? Água, beba água, né? Vai ajudar, claro, os alimentos, né? Exato, entendeu? Mas não necessariamente ele baixa, mas o consumo de água é sempre importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Legal. E o colesterol alto é genético? Boa pergunta, Selminha. E sua pergunta foi ótima. Por quê? Porque no ciclo do colesterol, a gente vai ter 2 vias de ganhar colesterol no corpo. A via chamada exógena. Exógena significa dizer que vem de fora, então é tudo aquilo que eu como. E a via endógena, que é de dentro do nosso corpo, que é o que a gente produz. Algumas pessoas têm aquilo que a gente chama de uma herança genética que passa de família a família, ou seja, é transmitido, tá certo? Então tem um caráter genético para produzir muito colesterol, que é o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Essas pessoas, mesmo não tendo uma dieta rica em gorduras, mesmo fazendo atividade, elas podem apresentar o colesterol elevado, porque o corpo dela está com uma informação dentro do corpo
para produzir muito colesterol. Então essas pessoas elas precisam usar continuamente, tá certo? Remédio para colesterol, porque elas têm um risco muito aumentado. Geralmente esses casos a gente descobre nas crianças, tá certo? Por quê? Porque a gente vai descobrir nelas, nos primeiros exames que faz, se a criança está com colesterol estourado. Então a criança não é para ter um colesterol assim. Entendeu? Então aí a gente fala, olha, aqui muito provavelmente é hipercolesterolemia familiar. E aí a gente inicia o tratamento. Sendo que criança também corre o risco de ter colesterol alto, né? Corre os mesmos riscos de ter colesterol alto, de ter entupimento. Então, a gente precisa cuidar das nossas crianças desde elas sendo crianças. E quem faz a alimentação da criança é o pai. Verdade. Entendeu? Então, se a criança está com colesterol alto por conta da alimentação, a gente tem que ver também, assim, com os pais, o que é que está dando para essas crianças comer. Porque, teoricamente, a criança não vai lá sozinho e compra uma pizza, não vai lá sozinho e compra um sanduíche, não vai lá sozinha e prepara, botando sal na comida, óleo. Verdade. Tudo ela ganha. Então, alguém está dando. A gente tem que ver quem é que está fazendo isso. Verdade. Olha como é importante isso, né? Exato. Os pais estão sabendo essa informação do médico, Isso. com o pediatra e tudo, né? Exatamente. Para não... É verdade que comer só a clara do ovo é bom para o colesterol alto? Vamos nessa. Ó, a clara do ovo, ela é rica em proteína, tá certo? Então ela vai ser boa porque ela vai dar pra gente proteína, uma dieta proteica. Então, por exemplo, quem malha come muito a clara do ovo para poder ter aminoácido para poder formar músculo, tá certo? Então, isso faz. Agora, a gema do ovo, ela tem óleo, ela tem colesterol. É mesmo, é o natural. Natural. Puxa. Então a gente tem que até ficar atento, tá certo? Porque algumas coisas a gente recomenda até retirar a gema, para não ficar comendo ali direto, constantemente, tá certo? Mas a parte branca, clara, não tem assim uma questão de baixar isso, mas a amarela, ela pode aumentar o colesterol. Nem eu sabia, viu? Dormir em jejum ajuda a baixar o colesterol? Mito. Né? Isso aí é fake, tá certo? Aí o que é que acontece? O ideal é que a pessoa ela possa estar se alimentando de forma regular, tá certo? Então, muitas vezes esse jejum, dormir sem se alimentar, pode estar trazendo outras consequências para o nosso corpo. Então, por exemplo, a queda do açúcar, a pessoa pode ter hipoglicemia, pode estar prejudicando a formação de proteínas ou a não formação, né? Que é o processo de anabolismo e catabolismo, que é a quebra e a formação. Então, a gente tem que ficar atento a fazer alimentações regulares, em horários certinhos e que, com pouca quantidade, que sejam alimentos balanceados. Qual o órgão que mais compromete o colesterol? Olha, sem sombra de dúvida, Saminha. Qual o colesterol que... sem sombra de dúvida, Saminha, vaso sanguíneo. Os vasos sanguíneos. Então, como o nosso corpo ele tem vaso sanguíneo em todo lugar, todo o corpo. Agora, uns vão sofrer mais. Por quê? Porque são os órgãos nobres. O cérebro e o coração. É os dois lugares que a gente entope. No cérebro faz um AVC, no coração faz um infarto. Quando é numa perna, faz a doença arterial obstrutiva. Mas que, por ser perna, não é uma área nobre, mas pode gerar amputação, pode gerar alteração no dia a dia da pessoa, com dor intensa. Então, temos vaso sanguíneo, temos chance de ter comprometimento. Qual a especialidade que todo paciente deve procurar para fazer esse exame, para o médico avaliar qual é? Vamos nessa. Então, assim, todo médico, por si só, ele é capaz de fazer o tratamento e o acompanhamento da dislipidemia. Então, o médico clínico, o médico de família e comunidade, tá certo? Ele é a porta de entrada, o principal médico para poder fazer a sua rotina de exames. Então, você vai passar, vai ser avaliado, tá certo? A partir dali, vai iniciar um tratamento, para que a gente possa ver. Quando for
for identificado, a partir dos exames que você fez, algum distúrbio metabólico, aí muitas vezes pode ser que seja necessário um acompanhamento com o médico endocrinologista, tá entendendo? Para acompanhar, para poder ser tratado a partir dali, se for um caso de hipercolesterolemia familiar, tá certo? Quando é um caso que a pessoa já tem a dislipidemia e está cursando com alteração no coração, a gente caminha para o cardiologista, porque aí precisa ter uns cuidados maiores com o coração. Então, assim, todo médico ele é capaz de fazer esse atendimento inicial para poder ver como é que está, tratar. E alguns casos específicos vão precisar ter uma avaliação de outros colegas. Então a gente olha principalmente esses dois, né, quando tem essas duas alterações, para que a gente possa tratar. O endocrinologista e o cardiologista quando tem alguma alteração. E quando é nas pernas, o médico vascular, cirurgião vascular ou angiologista, para poder fazer o acompanhamento, que é o Doppler das pernas, fazer o processo de desentupir, né, aquela artéria ou a veia. Então aí a gente caminha. E o SUS dá o suporte para fazer exames? O SUS ele dá o suporte, porque ele tem a disponibilidade da realização dos exames. A partir do momento que você identifica, o SUS fornece o tratamento. Hoje a gente já tem um tratamento gratuito pela nossa rede, tá certo? Então a gente já tem disponível. E quando tem alguma complicação, o SUS também faz o tratamento. Então o Sistema Único de Saúde ele cobre toda a assistência voltada ao cuidado do colesterol, desde o diagnóstico, desde o tratamento até as complicações também. Interessante, viu, doutor? Crianças, né, sempre desenvolvem colesterol alto, né? As obesas, né? Às vezes pode apresentar. Sim. E aí quando a gente vai olhar e vai perguntar, muitas vezes na criança é a questão dos alimentos. Tá comendo ali o Nescau, tá comendo pastel, fritura, tá entendendo? Então aí a gente tem que pedir a colaboração das pessoas, das cuidadoras, para que realmente nos ajude nesse processo, porque senão a criança entra em uma seletividade de alimento. Se você der um pastel e der uma abóbora a uma criança, óbvio que ela vai querer o pastel. Mas se você, desde que ela tá criança, nunca apresentou um pastel, e você dá a abóbora para ela vai ser a coisa mais saudável do mundo, ela vai comer. Então depende muito daquilo que a gente faz, né, que a gente oferta à criação. Então a gente tem que também ficar atento de fazer esse controle, né, porque senão a criança, óbvio, vai ter o paladar mais palatável para essas coisas que são mais gordurosas. Só a última pergunta. Aquela gordura, o toicinho, que muita gente quer substituir o óleo de cozinha, ele também pode aumentar o colesterol? Pode. Toda gordura, ela entra no nosso corpo e o excesso dela vai causar prejuízo, tá certo? Então algumas pessoas falam assim, mas eu uso banha. Isso, que é a banha. Não, a banha é gordura também. É gordura. Mesmo sendo natural, mas é gordura. Tá entendendo? Então ela pode causar alterações. Outra coisa também, tem gente que gosta de aproveitar a gordura, né? Tem gente assim que eu vejo assim, eu falo assim, gente, frita uma carne. Primeiro já fritou a carne. Aí vai lá, aí joga a carne na comida, com arroz, com feijão, joga uma farinha. Aí botou muita farinha. Aí pega a panela, pega uma colher de óleo assim, e joga em cima, que chama a graxa. Bora botar a graxa. Gente, isso é um perigo. É um perigo. E muita gente se passa, né? Se passa. É porque, na verdade, nós, né, acabamos gostando do sabor de gordura. Por exemplo, se você pega um pão e você come o pão puro, tem pessoas que comem, mas tem gente que vai falar, Deus me livre, o pão puro. O que é que todo mundo bota? A manteiga. Que é gordura. Entendeu? Por quê? Porque nós somos treinados, entre aspas, a gostar da gordura. E qual é o pior, a manteiga ou a margarina? Olha, as duas são danadas, viu? Agora, a margarina, ela passa por um processo que piora mais ainda. Porque são gorduras trans, que aí realmente são prontas para atuar, tá certo? O que a gente tem que ter um cuidado é usar sempre pouquíssima quantidade, né? E quando possível, evitar. Isso mesmo. Então, doutor Rafael, nosso programa, né, já está... Chegando ao fim. Já chegou ao final, então a hora já está um pouco esticadinha. Então, eu quero agradecer, doutor Rafael,
né, por você ter essa disponibilidade de vir aqui na Gazeta. E que, com fé em Deus, na próxima semana o senhor vai... Estaremos juntos de novo. Isso mesmo. Então, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima semana, Selminha, a você que nos escutou. Isso. Agradecemos a sua atenção e fiquem sempre conosco no programa Ter Saúde. Um abraço. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. E muito obrigada.